Graças a Paz, amados, estamos aqui para estudarmos mais um texto da Palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. A carta à igreja de Éfeso. Diz assim a Palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda sobre o meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e têm perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O livro de Apocalipse, ele é um livro que levanta muita curiosidade, né? muita especulação em cima do livro de Apocalipse. Antes de nós entrarmos diretamente no texto, só queria dar algumas informações importantes. Primeiro, se nós virarmos, né, formos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, esse livro ele vem explicando, logo no primeiro versículo, de quem ele é, de fato, né? Quem revelou esse livro para nós, né? Então o versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar: João escreveu esse livro, né? No entanto, é revelação do próprio Cristo. Jesus revelou diretamente para João. Então, esse livro, quando nós pensamos nesse livro, nós vamos pensar que é um livro que Jesus é que revelou para João. Outra coisa importante que nós temos que destacar nesse livro é que existem muitos sinais, né, muitos objetos representativos. E esses objetos representativos, geralmente, eles estão no Antigo Testamento. E aí, muitos deles eles se desenrolam exatamente com a figura do Antigo Testamento, né? Então, essa é a ideia que eu gostaria de falar aqui antes de nós entrarmos no texto, né? Esse texto, o Senhor Jesus revelou essa palavra a João, dizendo a várias igrejas. A primeira igreja que João escreve é a igreja de Éfeso. E nós podemos entender, amados, são igrejas que estavam na Ásia, certo? Mas, no entanto, nós podemos entender que cada igreja que estava na Ásia, essa carta foi endereçada a essas igrejas, e no intuito de estimular, de fortalecer, né, aqueles irmãos que congregavam ali naquele momento. E é importante nós destacarmos que a palavra de Deus, ela continua o seu caráter de incentivar, realmente de estar assim consolando, né? E essa palavra ela pode falar aos nossos corações hoje, porque é a própria palavra de Jesus dita a João. Então vamos ao texto, né? Vamos ao texto. O primeiro ponto que eu gostaria já começar a destacar nesse texto, né, é que essa igreja, Éfeso, era uma igreja quase perfeita em termos de qualidades, né, muitas qualidades. E aí nós perguntamos: o que está faltando na igreja? O que falta? Então vamos falar as qualidades que essa igreja tinha, né? E aí nós vamos ver o que estava faltando. O próprio Jesus aponta que está faltando algo na igreja, mas a igreja tem muitas qualidades. Então eu enumerei algumas qualidades importantes aqui na sequência dos versículos, né? Logo de início, né, que no capítulo, no versículo 2 já diz assim: conheço as tuas obras. Quer dizer, Jesus conhece a obra daquela igreja, né? Jesus conhecia a igreja de Éfeso, né, as obras, o que eles faziam, né? Outro ponto que gostaria de destacar é que conheça as tuas obras, o teu labor, né?
e também a sua perseverança, né? É uma igreja que ela perseverava, ela perseverava no trabalho, né? Ela perseverava, ela mantinha-se perseverante, ela não era a igreja que deixava de fazer a obra, ela perseverava, né? Conheço as tuas obras, o teu labor e a perseverança, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar, que a igreja também ela não suporta pessoas ruins, maus, né? Falsos mestres, né? Seriam falsos mestres, né? E o texto diz aqui: conheça as tuas obras, tanto o teu labor e a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, achaste mentirosos. Então, além de ser uma igreja que trabalhava de forma, né, incansável, né, perseverava no trabalho, além de ter um labor bem assim, com toda dedicação, ela não suportava exatamente a falsa doutrina, homens que ensinavam coisas erradas. Ela tinha um senso crítico bom, né? Então colocava a prova, né? Colocava a prova para ver se realmente vinha da parte de Deus ou não. Então a igreja de bom senso crítico. Além da igreja que trabalhava de forma incansável, era a igreja que tinha um senso crítico bom, né? Eles questionavam, isso é importante, uma igreja que questionava para ver se realmente esses homens vinham da parte de Deus e achavam, né, mentirosos, né? O texto diz aqui, o próprio Jesus fala para a igreja dessa forma. Outro ponto que eu gostaria de destacar, ainda no versículo 3, é o seguinte: que tem perseverança e suportaste prova por causa do meu nome e não deixaste esmurecer. Quer dizer, uma igreja que sofria provação, né? Sofria perseguição por causa de Jesus e mesmo assim não negava, continuava marchando. Passava por aperto por causa de Jesus, suportava as provas, né? E por causa do nome de Jesus, né? E não se esmorecia, uma igreja que mantinha um testemunho firme, né? Nesse sentido de que ela não se esmorecia. Outro ponto que eu gostaria de destacar já está no versículo 6, mais abaixo, que tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas, o nome Nicolau, ele pode ser entendido como dominador do povo. Homens que dominavam dentro da igreja, a ideia de homens que dominam, né, Nicolaítas. Então a ideia de Nicolaítas é a ideia de uma política eclesiástica suja. É a ideia de uma política eclesiástica de pessoas que usam a religião para dominar as outras, né? Poder político e religioso de forma incorreta, né? E aí o texto fala que essa igreja também odiava esse tipo de pessoa, né, de líder, que se levantavam exatamente como dominadores do povo, do rebanho de Cristo. E o texto fala que próprio Jesus também odeia. Eu também odeio esse tipo de gente. Jesus não gosta de realmente, ele declara aqui, né, que eu também odeio. Eu também odeio. Quer dizer, quando Jesus fala que odeia, que realmente ele não suporta. Não suporta pessoas que manipulam, né, pessoas que usam da política eclesiástica como dominadores de pessoas do rebanho. E esse não é o objetivo. O objetivo daqueles que lideram realmente é para cuidar de pessoas, não como dominadores, né? E aí Paulo fala assim, não como dominadores do rebanho, né? Então, exatamente essa questão aqui que Jesus vem alertando para a igreja. Então, o que falta nessa igreja? Nossa, se ela tem todas essas qualidades, e eu fico pensando assim, são muitas qualidades, né? Uma igreja firme, fiel à palavra, uma igreja que não se deixa dobrar. O que está faltando? Jesus aponta aqui. Versículo 4, Jesus fala que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Problema do abandono do primeiro amor. E aí, amados, o abandono do primeiro amor é algo que Jesus vem alertando. Lembra de onde você caiu. Né? Lembra do versículo 5. E arrepende, quer dizer, retorna, volta, metanoia, quer dizer, a palavra aqui vem do original metanoia, quer dizer que você, do grego metanoia, a ideia de que você, mudança de mente, muda essa cabeça, muda isso, né? Volta, né? Lembra de onde caiu isso, faz o retorno, se não removerei de ti o candeeiro, né? A candeeira é a ideia da luz, né? O Espírito Santo é que conduz a igreja, né? A ideia do Espírito de Deus, né? E aí a ideia de que
o testemunho, né? O testemunho, o Espírito Santo já não estaria dando aquela força do testemunho, né? Aquela força, removerei o teu candeeiro, quer dizer, a força do testemunho seria removida, né? A luz, né, que estaria brilhando através da igreja seria removida. Por que aconteceria isso? Então, Jesus faz esse alerta, não digo ameaça, mas faz esse alerta. Lembra de onde caíste, arrepende, senão você vai ser uma igreja inútil, porque a igreja foi posta para testemunho, para testemunhar, como luz, né, como luzeiro, né, usada pelo Espírito Santo, né, pelo Espírito Santo. Então, Jesus questiona. Então, amados, nós percebemos o seguinte, que essa igreja é uma igreja que tinha muitas coisas boas, mas o problema dela é que realmente ela caiu na questão do primeiro amor, né? E daqui a pouco nós vamos falar o que é esse primeiro amor. Mas antes eu queria só fazer uma outra colocação dentro dessa ideia, dizendo o seguinte, que no quesito Jesus conhece a igreja, 100%, Jesus conhece a igreja. No quesito obras, essa igreja era 100%, ela fazia obras. No quesito sofrer pelo Evangelho, 100%. No quesito defender o Evangelho, 100%. Então, no quesito das obras, das coisas que eram para a igreja fazer, era uma igreja ativa, Mas, no entanto, era uma igreja que estava com as obras, mas não estava com o Senhor das obras. O grande problema da igreja é que era a igreja trabalho. Eles estavam envolvidos na obra, estavam envolvidos em todos os quesitos da obra, mas o problema é a volta do primeiro amor. A volta do primeiro amor. E a volta do primeiro amor exatamente é o quesito, o Senhor da obra. Eles tinham uma força no quesito obra, mas eles eram fracos no quesito Senhor da obra. O relacionamento com o Senhor da obra, a proximidade de Jesus naquele momento ali tinha ficado para trás. Então Jesus chama para voltar ao primeiro amor. Quando nós pensamos Jesus o noivo, a igreja a noiva, e aí nós percebemos que o noivo e a noiva, né, eles quando estão naqueles primeiros momentos há muito amor e dedicação ao outro, mas o tempo passa e o trabalho, as questões da vida, e passam anos, e aí daqui a pouco o noivo e a noiva casaram, já estão juntos, e aí já começam as coisas da vida a tomar o tempo e se afastam. No caso aqui, a noiva se afastou do noivo. No caso aqui. Então o noivo chama de voltar ao primeiro amor. A volta ao primeiro amor. E aí a ideia de mudar a mente, voltar outra vez àquele primeiro relacionamento. Jesus chama a igreja nesse ponto. E aí, amados, Jesus chama a igreja de Éfeso exatamente para voltar a esse relacionamento com o Senhor da obra, que é Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus estava sentindo falta do amor da igreja. Jesus estava sentindo falta da direção do amor da igreja para ele. A igreja estava envolvida nos afazeres. A igreja esqueceu realmente de estar na presença de Jesus, do relacionamento com Jesus. Então Jesus questiona a igreja dessa forma. Havia realmente esse problema na igreja. Então, mas Jesus, nesse ponto, ele fala para a igreja que ela deveria voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, às primeiras coisas, e voltar a Jesus. Então, essa é o chamado de Jesus para voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. E essa obra de relacionamento com o próprio Cristo. Vamos fazer uma aplicação para nós hoje? Vamos fazer uma aplicação? E essa aplicação que eu gostaria de fazer, ela diz o seguinte: é possível que hoje, igreja, vamos pensar igreja, vamos pensar também nós na nossa vida particular. Quando nós conhecemos a Jesus no passado e conhecemos o Evangelho e aquele momento de empolgação, o tempo vai passando e nós vamos envolvendo em tantas coisas na vida, e a vida vai passando e muitas vezes é comum acontecer
nós esfriarmos nosso relacionamento com Cristo. Né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, porque mediante algumas perguntas nós vamos saber aonde nós estamos. A pergunta eu falo o seguinte: Jesus conhece a gente, Ele nos conhece. A pergunta que eu faço, a primeira pergunta: você ainda conhece Jesus? Você ainda conhece, você ainda conhece Jesus? Você ainda tem um relacionamento com Jesus diário? A segunda pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o que é mais importante? O que é mais importante para nós hoje? A obra da igreja de Jesus, a obra de Jesus? O que nós vamos fazer para Jesus? Ou Jesus? O que é mais importante? O que toma o nosso coração hoje? É a obra de Jesus? Isso serve muito para nós, somos líderes de igreja. Essa avaliação temos que fazer sempre. O que realmente tem tomado o nosso coração? É a obra ou o relacionamento com Jesus? Né? Qual o relacionamento com Jesus? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta que nós vamos fazer nesse momento é: na perseverança, nas lutas que nós temos na vida, nos embates que nós temos na vida. A terceira pergunta que eu faço é que Jesus tem feito parte, nós temos deixado Jesus fazer parte das nossas lutas, das nossas crises, dos nossos problemas, ou nós estamos tentando resolver do nosso jeito e sozinhos? Sozinhos. Essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta que vamos fazer é o seguinte: hoje, o que ocupa o nosso coração? Né? Meu coração, o que ocupa o nosso coração hoje? O que está em primeiro lugar em nosso coração? É nossa luta eclesiástica, nossa luta de liderança? O que está em primeiro lugar em nosso coração? Ou o relacionamento com Jesus? O que está em primeiro lugar? Então essas quatro perguntas, talvez elas vão dar um diagnóstico para nós. E eu sempre faço essas perguntas para mim. E essa pergunta, podemos dizer, foram perguntas que Jesus fez para a igreja naquele momento. De que como é que eles estavam, né? Qual era o momento deles, né? Se eles realmente... Eu te conheço, você me conhece ainda? Né? E aí, essa é a pergunta que Jesus fez, né, de primeira mão para eles. Se realmente o que é mais importante são as obras ou o próprio Cristo, ou o Senhor da obra. Né? E se na luta, nas provações que nós temos que perseverar, Jesus tem estado conosco ou nós queremos resolver sozinhos? Né? E o que ocupa a nossa mente? Né? É nossos embates com as pessoas, com as nossas crises, problemas? Ou o que ocupa a nossa mente é amar Jesus, estar na presença de Jesus? Então são quatro perguntas. Então, amados, se caso nós estejamos mal nesses quatro itens, hora de voltar. Hora de voltar às primeiras obras. Hora de voltar a Jesus. Né? Hora de voltar. Hora de voltar à presença de Jesus. E Jesus fala que quem tem ouvidos ouça, né? Que o Espírito diz às igrejas. Tenho certeza que o Espírito Santo fala aos nossos corações. E ao vencedor, né? Não é aquele que vencer, né? Ao vencedor, né? Que já está preparado para nós somos vencedores, né? Se alimentar da árvore da vida, quer dizer, estamos ligados, né? À vida eterna em Cristo Jesus, né? No paraíso de Deus, estamos ligados, somos pessoas ligadas à vida eterna, à eternidade. Não é só essa vida aqui na Terra, a Terra é a vida, a eternidade, aponta para a eternidade. Não é só isso aqui. Então é caminhar não só ligado às coisas da terra, mas ligado ao céu. Então andar com Jesus, na presença de Jesus, né? Conhecer Jesus, Jesus é o Senhor da obra, buscar o Senhor da obra, perseverar nas lutas com Jesus. O que ocupar o nosso coração realmente é nosso amor a Jesus, né? E saber que realmente a nossa escolha, a escolha que Deus fez para cada um de nós,
foi para que nós vivêssemos a terra, mas o céu também. O céu, árvore da vida, céu, eternidade. E aí Jesus aponta para o céu, aponta para a eternidade, dizendo que nossa vida não é só isso aqui. Então nós percebemos que a igreja de Éfeso ela está vivendo um evangelho muito terreno, né? E se embrenhou no evangelho terreno e ficou naquela de evangelho terreno, esqueceu do céu, esqueceu de Jesus, esqueceu do Senhor da obra. Hora de voltar ao primeiro amor, hora de voltar a Jesus. O Rebanhão tem um cântico, né? E quero voltar ao início de tudo, né? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, né? Vou ver as primeiras obras. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. É o cântico que o Rebanhão, na voz de Carlinhos Félix, eles fizeram, né? E essa música fala exatamente sobre isso, voltar a Deus, voltar a Jesus, voltar a Deus. Então é a oportunidade que nós temos hoje de voltar à presença de Jesus. Jesus é mais importante do que qualquer outra situação terrena, né? Porque a partir de Jesus nós podemos ter a nossa vida particular, nossa religiosidade, nosso relacionamento, nossos embates, nossas crises, a partir de Jesus e com Jesus. Sempre com Jesus. Busque a presença de Jesus. Então Jesus está reclamando falta de amor. Jesus está reclamando a ideia de amor não correspondido. Jesus ama e aí a igreja não ama de volta. Então Jesus reclamou nesse texto aqui a falta de amor. Tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Aquele momento de estar colocando Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Primeiro lugar, primeiro amor. Jesus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe, que Deus possamos ser abençoados por essa palavra. Essa palavra que foi conforto, consolo, estímulo para a igreja de Éfeso, que tenho certeza que é para nós em particular, para nós como igreja, corpo de Cristo, e para nós em todo o tempo. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida.